Hoje eu Superchat do tô. querido Luciano Novaes, que mandou aquele superchat que você vai fazer igual, vai fazer o mesmo, vai mandar o superchat para que, claro, a gente aprofunde a ideia que você sugere. André Rodrigues, ataques entre Irã e Israel podem sair do controle? Muito obrigado pelo superchat, querido Luciano Novaes. Mas o que é tá no controle? Tá no controle essa gente, assim, num clima minimamente de paz. Já saiu do controle, meu irmão. Já saiu do controle, entendeu? E assim, para descambar para uma coisa mais grave, mais profunda, é uma noite, Pablo Costa. É uma noite que a gente vai dormir, acorda, o que é que aconteceu? Não, soltaram Estourou o ogiva trem. nuclear, É. sabe? Um louco, um ayatolá louco, um primeiro-ministro siderado, resolveu soltar uma ogiva nuclear. E aí os portões do inferno se abrem, Pablo. Tá me entendendo? Sobretudo nesse conflito onde assim você tem a Rússia dando respaldo, sabe, para alguns países do Oriente, para a Síria, para algumas ditaduras do Oriente Médio, árabes. Aí você tem os Estados Unidos dando respaldo à loucuragem israelense, não é? Então é uma coisa muito grave, muito séria, Pablo Costa, assim, tanto é que ontem, eu juro a você, ontem e hoje, eu evitei até ler notícias, eu evitei até ler sobre, para não entrar nessa frequência. Você está me entendendo? Porque, olha, é um troço que acontece a 5.000 quilômetros de distância e tem o poder e a ascensão de mudar a frequência de todos nós, de acessar todos nós. Você está me entendendo? Outro dia mesmo, eu estava na porta do Antônio Ascioli, meu irmão, um jogo de futebol, viu? Um amigo árabe, fui com ele, e um amigo árabe e um outro amigo discutindo, quase aos gritos, a confusão Israel e Palestina, na porta de um estádio de futebol. Aí, nesse momento, o cara ficha para mim, eu falei, realmente, olha isso, cara. Um conflito que acontece 5.000 quilômetros tem o poder de desentender, de colocar em desencontro duas pessoas do outro lado do oceano. Então, meu irmão, o alcance disso é maior do que nós pensamos. E eu acho que já saiu do controle. Já saiu do controle totalmente. Infelizmente. Né? E a gente percebe que a ONU não tem mais a ascendência que tinha no pós-guerra. A ONU, that's over, baby blue. Sabe? A ONU virou assim, virou uma rainha da Inglaterra. Sabe essa coisa brasileira de emitir nota de repúdio? A ONU virou isso, sabe? Uma, uma Epson, uma impressora de nota de repúdio. Infelizmente, é o que virou as Nações Unidas. E aí, só Deus na causa, viu, querido? O Deus dos É. muçulmanos e o Deus dos judeus, sabe? Alá e Jeová. Aí só os dois na causa para resolver tanta intolerância, tanto ódio, tanto umbiguismo, tanto rancor, né? Porque é uma coisa secular, isso não é uma rixa do século passado, de 200 anos, não, é uma coisa secular que atravessa os séculos, coisa muito grave, Pablo Costa. E eu acredito que, sem sombra de dúvida, olha, bicho, é impressionante, porque há um ano e pouco, há 4 cara, olha o que é esse mundo, Paulo Costa, a gente está em 2024, há 4 anos vivíamos a loucura da pandemia, o evento mais catastrófico da nossa geração. Aí, no final da pandemia explode a guerra na Ucrânia. Aí agora, não é, esse entreveiro que se reacende entre o mundo árabe e Israel. A ofensiva tá forte, Costa. Para desvirtuar o ser humano, para dragá-lo sabe, pro inferno do ego, pro inferno da morte. É uma pena, Costa. Eu evito falar sobre, eu tenho evitado falar e consumir assuntos sobre a guerra do Oriente Médio justamente para isso, para não descer a frequência. E quando eu toco no assunto, espero ou tento, né, abordá-lo com alguma lucidez. Com alguma lucidez, porque só assim, meu. Eu acho que você abordou com toda a lucidez. Toda a lucidez. É, a gente fica pensando muito assim o que é uma guerra, né? A gente acha que é algo muito cartesiano e racional, e nem sempre é, cara. As coisas dão errado muito facilmente, sabe assim, mas é muito facilmente mesmo quando as coisas estão já afloradas a esse ponto, como estão ali no Oriente Médio, como estão ali na Ucrânia e na Rússia, sabe? A gente pegou um caminho complicado com a humanidade que, assim, e você lembrou muito bem, cara, parece que a pandemia tem 2 séculos, cara, não tem nem 4 anos, velho, saca assim, gente, ou é muito recente, é o ciclo de uma Copa do Mundo, cara,
e parece que aconteceu tanta coisa, cara. Parece que os problemas são tão mais novos e maiores, e parece que não pare, parece que a gente não tem paz, cara. A impressão que eu tenho é que às vezes sempre foi assim, cara. A vida sempre foi assim. Só que o fluxo de informação era menor, cara. Então, assim, a gente não preocupava tanto, mas parece que sempre foi ruim mesmo, cara. Só que, assim, o ser humano parece que uma hora certa, né, cara? A pequena Eva lá, sabe? O fim da aventura humana na Terra, sabe? Às vezes era, porque eu penso, cara, muito na questão da evolução, né? Quem dominava o mundo antes da gente descer da árvore eram os grandes felinos, né, cara? Eles eram os mamíferos que tocavam o terror e era o topo, de fato, da cadeia alimentar, eram os grandes felinos, sabe? Talvez tivesse, eu não sei se chegava de um porte maior do leão ou do tigre de hoje, sabe? Talvez tivesse um pouco de um porte mais avantajado, mas talvez fosse realmente o leão, o tigre, o leopardo, esses grandes felinos, cara. A impressão que eu tenho é que, como a disputa se dava por um poder físico, eles não preocuparam, cara, quando a gente, macaco, desce da árvore. Porque eles pensaram. Claro, cara, pensar aqui é de forma tudo muito ultra rudimentar, até porque a gente era ultra rudimentar. Estava descendo da árvore também. Não pense com essa sofisticação intelectual que temos hoje, não. Estava acabando de descer a árvore ousado, cara. Quem descia era o ousado, porque era mais fácil desse grande felino comer. O que esse grande felino pensou, cara? Tudo de forma muito rudimentar. Esse macaco não tem a menor condição de competir comigo. Eu corro mais, eu nado melhor, eu sou mais forte no pau a pau, no 1 com 1, eu venço ele na porrada. E deixou a gente descer. E a gente foi descendo. E fomos crescendo. Em bandos de 25 a 30 pessoas. Não passava daí. Por isso que a gente é tão paneleiro. Por isso que essa noção de família nos é tão ancestral. Devia no grupo de máximo isso, cara. Expectativa de vida de 20 anos, no máximo 20 anos. Pois não, André. Não, Costa, isso aí que você falou Ah, é uma eu coisa. já achei que você tinha pedido para completar uma informação. Não, Você mas pensa, eu tô com algo na ponta da língua, mas continue, por favor. certo? Aí você pensa, cara, o macaco foi crescendo, foi crescendo. Qual que é o ponto da virada? Quando a gente consegue lascar uma pedra. Quando a gente observa que aquele objeto pontiagudo seria capaz de dar algum tipo de vantagem no seu enfrentamento com o felino, esse é o ponto de inflexão. Quando a gente se torna a espécie hegemônica no planeta. A partir daí, cara, a gente cresce de forma exponencial, ficando cada vez mais sofisticado, o nosso pensar, o nosso agir, o nosso... E aí o outro ponto de virada, né, que a gente já falou, a noção da linguagem e da matemática, de você contar e você articular sons com um sentido lógico que seja reconhecível, que o barulho tal significa tal fonema, que escrito de tal forma, aquilo que a gente já falou outra vez. Eu tenho a impressão que o nosso vacilo está sendo dado agora, que foi o vacilo do felino lá, que deixou a gente ficar crescendo, sabe? A gente está deixando pegar uns caminhos que são muito arriscados para o fim da aventura na Terra, o fim da aventura humana na Terra, igual a pequena Eva, cara. Aí lá na Ucrânia, o Putin, mas é um ataque errado do Zelensky, velho, que o Putin, por um motivo qualquer, se sinta intimidado, humilhado, acuado. Ele não tem o menor pudor de apertar o botão vermelho, mas não tem o menor pudor. E onde alcançar, velho? Se alcançar Berlim é Berlim, Paris é Paris, Londres é Londres, Nova York é Nova York. Se não, vai em Kiev mesmo. E se ainda vacilar, ainda cai Varsóvia, cara, Polônia, o país mais sofrido da Europa Oriental. Jesus, como a Polônia é sofrida. Ele ataca, sabe? Tá nem aí. E aí, a gente chega no caso do Irã e de Israel. Claro, tá parecendo aquela dança do acasalamento lá do dinossauro e a Fran, sabe? Assim, sabe? Ó, eu vou de cá, você vem de cá. Tá muito dança do acasalamento. Só que assim como no sexo, nem sempre o jogo da sedução ele é bem sucedido. Às vezes acontece um trem, você escorrega na dança do casamento, você bebeu demais e dorme. A dança do casamento muitas vezes dá errado, com tudo para dar certo, mesmo tudo combinado. Na guerra, as coisas são mais drásticas, porque a dança do acasalamento na guerra, se erra,
É a Primeira Guerra Mundial. É o tiro que escapou no Francisco Ferdinando. O duque austro-húngaro lá, da Iugoslávia, toma o tiro e Primeira Guerra Mundial. Se um desses mísseis, iranianos ou israelenses, não fosse interceptado, passasse por um erro da defesa, por não sei o quê, e caísse no centro de Tel Aviv, caísse no centro de Teherã. Eu sei que o ataque não foi em Teherã, foi na zona nuclear lá, mas só para dar um exemplo. Acabou, começou. É impossível aceitar uma bomba cair no meio da sua cidade. Aí degringolou. Você entende que o acaso está ali muito no limite, é muito limítrofe. O controlado para treta, os caras estão brincando com a treta para mim, velho. Eu acho, Costa, assim, que o mundo não vive uma tensão nuclear desse tamanho, desde o caso lá, me fugiu agora o nome A crise dos específico. mísseis. A crise dos mísseis. Que a União Lá de Havana. Soviética de Havana, né, cara? Coisa ali do lado de Miami, da Flórida dos Estados Unidos, falou, beleza, meu irmão. 80 km, velho. Não é? Mas é uma tensão, Pablo Costa, que hoje não é só mais os Estados Unidos e a União Soviética que tem o brinquedinho, não. Sabe? E assim, a gente está falando de duas grandes potências que tem muito a perder em caso de um start de uma guerra nuclear. Então, para o Putin ou para o Biden apertar o botão, mas tem que correr muita água. Tem que muito vulcão supitar, Pablo Costa. Agora, para um ayatollah louco, para um primeiro-ministro no momento de devaneio israelense e tal, apertar um botão, eu acho bem mais fácil. Você tá me entendendo? Mas incrivelmente mais fácil. E a gente tá passeando pelos assuntos, você falou, né, cara, no começo, da revolução cognitiva, que é uma coisa que me interessa profundamente, porque, assim, dizem que os nossos ancestrais, o nosso ancestral mais primevo e antigo, ele tem 2,5 milhões de anos, o Australopithecus, coisa que o vale e tal. E a revolução cognitiva se deu a coisa... É porque na história... É foda, porque assim, para você sair de 50 para 30 mil anos para precisar uma data é um pulo, mas é mais ou menos isso. A revolução cognitiva se deu entre 70 e 30 mil anos. Puta que pariu. 40, né? Porque não tem como precisar com exatidão, né, bicho? Você vê o tanto de tempo que os grandes felinos vacilaram. Até aí, eles tinham condição de matar os macacos, velho. Eles eram fortes. Eles foram deixando, cara, os macacos proliferar. Chegou a hora que os macacos agora é nossa hora. Aí a gente está coordenando o mundo aí disso aí, de 30 mil antes de Cristo para cá. E assim, é de 28 mil, né? 30, de 70 a 30. De 70 a 30 mil. Tem 40 mil de margem de erro. 40 mil anos de margem de erro. Segura essa quest aí, bicho. Segura essa Big Data, tá? Para dar pesquisa, 40 mil, cara. Mas enfim, mas é um esforço legítimo da ciência de tentar aproximar a data, mas assim, ela é aberta o suficiente para dizer, olha, mas a gente não sabe com certeza, né? Estamos aqui tateando ainda, cara. A gente tá tentando. Eu juro pra você que a gente tá tentando, ele mete. Olha, mano, até a gente conseguiu chegar até aqui, cara. Foi mal qualquer coisa aí. Cara, eu piro no negócio lá no método da datação de carbono, é uma coisa muito louca. Quando você vai estudar aquilo, assim, por alto, óbvio, né? Mas você fica impressionado, mano. E os caras eles medem os átomos de carbono. Olha a loucuragem, não é? E a gente só consegue isso graças àquela revolução cognitiva que se deu há 70 ou 30 mil anos, entendeu? E o Harari, tem uma coisa que ele fala no Sapiens, e eu acho extraordinário, Cosa. Ele fala, olha, a revolução cognitiva foi o grande marco, foi a grande virada e tal. Né, você citou a escrita, a matemática, etc. Porém, uma coisa diferenciou o ser humano, o Homo sapiens, de todas as outras espécies, diz o Harari. E antes dele falar isso, eu já pirava nessa, né, cara? Que é o seguinte, a capacidade de sonhar. Sonhar e urdir planos. Entendeu, Paulo Costa? Urdir planos. Falou, olha, vamos se juntar em 8 aqui, que a gente passa melhor. Qualquer animal também faz isso, né? Lobos se reúnem no alcaté e vão passar melhor ali. Só que os lobos, eles não pensam que talvez se eles se juntarem para construir uma cabana vai melhor. Sabe? O lobo perde um lobinho filho, daqui a 2 semanas ele esqueceu. O ser humano não. O Homo sapiens, não. Ele definha, às vezes, de tristeza, de depressão, sabe? O escambau na natureza. O ser humano é um bicho muito complexo, Pablo Costa. E eu acho que a capacidade de sonhar
a exemplo do que diz o Harari, foi o pulo do gato, foi o diferencial do negócio. Você está me entendendo? Foi o que iniciou, foi a primeira fagulha desse incêndio que é a revolução cognitiva. Leila Costa, a gente deve ter medo da Terceira Guerra Mundial. Luciano Novaes, ataques entre Irã e Israel podem sair do controle. 2 superchats, acho que contemplados aqui nessa fala, acho que conseguimos pincelar bastante sobre Irã e Israel, sobre a Terceira Guerra Mundial. A gente falou dos temores, a gente deu um bom contexto histórico e sempre lembrando que também teve outro marco importante, que foi o domínio da agricultura. São os 3 pontos. Lascar a pedra, perceber que jogar uma semente, espera um tempo, nasce uma árvore, você corta, você fica andando, e depois saber falar e contar. São os 3 marcos que garantem a hegemonia nossa, sendo colocada tudo a perder neste exato momento. Acho que respondemos as perguntas de Leila e Luciano. A gente tira onda, brincadeira, naturalmente, mas a gente tira tanta onda com vegano. Mas olha, foi o veganismo, viu, que mudou a nossa forma de viver. Não foi caçar bicho, não, mano. Caçar bicho, a vida é muito sofrida, né, velho? Ficar rodando. Ou a agricultura, eu não preciso ficar andando, é só cercar aqui. Não deixar que ninguém roube, não deixar que nenhuma praga pegue, que não pegue fogo. E aí eu tenho que cuidar dessas plantas até eu colher. Esse é o debate. É verdade. Ô, Costa, óbvio que isso é impossível mesmo, porque voltar no tempo é impraticável para a física e para a espiritualidade, né? Todas as correntes espiritualistas dizem que voltar no tempo é impossível e a É por física isso que você não tem que voltar com ex, você sabia, né? Assim, pronto. você não volta com ex. Você sabe que voltar com ex, né, é a vitória da esperança sobre a experiência. É verdade. Então, assim, você tem que confiar mais na experiência e menos na esperança. Por isso que eu falo, cara, sonhar não leva a nada, cara. E viver é melhor que sonhar. Aprendi com o Belchior. Não sonhe, não perca seu tempo sonhando. Não jogue na Mega Sena, não sonhe, porque perda de tempo, cara. Perda de tempo. Foi o que nos trouxe até aqui, a capacidade de sonhar, Pablo Costa. Viver é melhor que sonhar. Viver melhor que sonhar, tá certo? Mas olha, bicho,